Depois de uma chamada de videoconferência com Donald Trump, o Lula ficou todo felizinho. Ah, meu Deus do céu, não, agora vai tudo se resolver, graças ao bom Deus. Por quê? Porque o Donald Trump mandou o Marco Rubio dar sequência nas negociações. Aí o Lula anunciou com toda a alegria do mundo, né? Olha só, pessoal, o governo brasileiro conseguiu e agora nós vamos conversar com Donald Trump. Já era, acabou com o bolsonarismo. A partir de agora não tem mais lei Magnitsky, não tem mais sanções, não tem mais vistos sendo suspensos. E o Marco Rubio vai conversar com nada mais, nada menos que o Picolé Chuchu. Imagino o tanto que ele vai ter que se esforçar para ouvir o Picolé de Chuchu, porque não existe pessoa mais chata do que o Geraldo Alckmin, o Mauro Vieira e o Tachad. E o mais engraçado é que tá indo todo mundo feliz, contente, achando que vão resolver o problema, meu parceiro. Vamos deixar as coisas aqui às claras. Petista, presta atenção. Se fosse para poder resolver o problema apenas por uma questão econômica, exclusivamente econômica, envolvendo tarifaço, Donald Trump teria chamado quem? Teria chamado Scott Bessent, que é secretário do Tesouro, ou Howard Lutnick, que é secretário de Comércio. Mas o que o Trump fez foi colocar o governo brasileiro para conversar com o secretário mais anticomunista que existe no governo Donald Trump. Porque vamos lá, Marco Rubio foi filho de refugiados cubanos, já começa com o ódio dele ao regime cubano. Agora fala pra mim, qual o nível de proximidade do governo brasileiro com Cuba? O governo brasileiro financia o regime cubano através do programa Mais Médicos. Tanto é que já teve autoridade brasileira com visto cancelado envolvido nisso aí. Então a gente já começa nessa situação, né? Do Lula amiguinho de uma ditadura cujo Marco Rubio já combateu muito. Isso sem falar que Marco Rubio foi o principal articulador das sanções contra Nicolás Maduro. O mesmo Nicolás Maduro que já apareceu centenas, eu não estou exagerando, centenas de vezes num clima extremamente amistoso com Lula, mostrando que os dois pensam basicamente iguais. Nicolás Maduro persegue seus opositores políticos, censura a população, utiliza a força do Estado para esmagar qualquer tipo de oposição, odeia a democracia e se paga de vítima toda vez que alguém lá fora denuncia os abusos que ele tem feito com o povo venezuelano. Você acha mesmo que Marco Rubio vai se dar bem com um governo que apoia Nicolás Maduro? E não só isso, Marco Rubio foi o próprio que anunciou sanções contra Alexandre de Moraes, que basicamente é uma espécie de Nicolás Maduro de toga, que fez exatamente as mesmas coisas, com o diferencial que Alexandre de Moraes chegou a permitir a morte de alguém, né? Que a gente não vai esquecer do Clezão tão cedo. Marco Rubio era apelidado por chavistas como o senador da CIA, porque o bicho investigava, passava o pente fino em todo e qualquer governo apoiado pela esquerda. Marco Rubio restringiu empréstimos internacionais ao governo de Daniel Ortega na Nicarágua. Daniel Ortega, outro amiguinho, né? Meu Deus, quantos amigos sensacionais que o Lula tem. Outro amigo do Lula. A mesma Nicarágua que persegue cristãos, que tortura o seu próprio povo, que censura, que mata. E para fechar com chave de ouro, não nos esqueçamos que Marco Rubio é amigo e próximo de Eduardo Bolsonaro. Que eu tenho certeza absoluta que todas as decisões que o governo Trump tomou contra os abusos cometidos aqui no Brasil, desde lei Magnitsky até sanções envolvendo cancelamento de vistos, foi através do trabalho sensacional de conversa entre Eduardo Bolsonaro e Marco Rubio. Então eu não tô entendendo por que a esquerda tá nessa alegria toda, não faz o menor sentido vocês comemorarem. Isso não é para se comemorar, é para ficar muito preocupado. Porque se fosse para resolver o problema, teria colocado um cara técnico. Não colocaram apenas um cara técnico como um cara que vai para cima de tudo quanto é regime comunista. Sabe o que é que vai vir para a mesa de negociação? Eu tenho certeza absoluta. Primeiro, anistia. Não só a Jair Bolsonaro, como a todos os presos políticos do 8 de janeiro. Segundo, impeachment de Alexandre de Moraes. Ah, que delícia! E terceiro, cessar todo e qualquer tipo de perseguição à oposição que acontece aqui no Brasil, para que o Brasil seja um país minimamente democrático. Se não tiver isso na mesa, meu parceiro, eu tenho certeza de que não vai rolar. Porque é o Eduardo Bolsonaro quem tá dando a letra, Marco Rubio. Vocês não entenderam ainda? É isso aí, pessoal. Se você concorda comigo, não esquece de dar o joinha aqui nesse vídeo, beleza? Ah, e se inscreve também para receber novos vídeos meus. Tamo junto, forte abraço.